Boa noite a todos. Que Jesus nos envolva em clima de fraternidade e de paz. E possamos não só nos sentirmos reunidos, mas, sobretudo, nos sentirmos unidos em torno dessa mensagem que nos consola, que nos esclarece, de forma a agirmos com mais fraternidade, com mais doçura, com mais afabilidade nas pegadas de nosso Senhor Jesus Cristo. Na noite de hoje, nós vamos fazer uma reflexão sobre pensamento e vida. E a pergunta inicial: de onde se origina? Qual a gênese do nosso pensamento? Como que ele se dá? Como que ele acontece? De onde vem o nosso pensamento? Os nossos pensamentos são só nossos? Ou são registros do pensar coletivo? E buscando na literatura espírita, encontrei que o nosso pensamento se origina no espírito. Nós não temos um espírito, nós somos espírito. E o que é o espírito? O espírito é o princípio inteligente desenvolvido ao longo do tempo, quando então adquire nesse desenvolvimento a razão, a inteligência continuada, se dá conta da sua individualidade, da sua existência, tem a ciência e consciência de que é um indivíduo. Mas essa conquista foi fruto laborioso de 1,5 bilhão de anos. Levamos para despertarmos como indivíduo, como seres inteligentes, que pensam, que raciocinam, que têm a racionalidade, a capacidade de distinguir, de aprender, de compreender. Um pensamento cognitivo que estabelece relações. E neste pensar continuado, desenvolve a inteligência e com ela o livre-arbítrio, a responsabilidade e também a capacidade de discernimento. 1,5 bilhão de anos. Do átomo ao arcanjo, todos passaremos. E entre esses dois extremos do átomo ao arcanjo, dois grandes momentos de desenvolvimento, um de fora para dentro, até a fase hominal. Quando então passamos a ter um segundo momento, que é um momento de desenvolvimento e crescimento, a plenitude, a felicidade de dentro para fora. Porque seremos então os artífices do nosso desenvolvimento moral. Porque temos como atributo essencial do espírito o livre-arbítrio. Como temos a liberdade de pensar, vamos arbitrar em conformidade com as nossas escolhas, decorrentes das nossas reflexões, desta capacidade cognitiva de escolhermos o bem ou o mal, do certo, da distinção do certo e do errado. Em nossa consciência estão registradas as leis superiores da vida como patrimônio divino. E também estão registradas na nossa memória integral as nossas experiências até aqui, todo o arcabouço de conhecimento no campo material e no campo espiritual.
No mineral, a atração dos elementos materiais. No vegetal, a sensação, os estímulos do meio. No reino animal, o instinto, essa inteligência primitiva, onde as atitudes de reflexos condicionados, uma inteligência rudimentar. No reino nominal, a ciência da própria consciência, da existência, da nossa individualidade, da razão, da inteligência, de uma inteligência continuada e rumando com responsabilidade para o desenvolvimento dos valores morais, para a plenitude. A inteligência, esse pensamento continuado, que traz consigo, então, o desenvolvimento do livre-arbítrio, a capacidade de discernir e de distinguir o certo do errado, nos coloca diante de um cenário diferente, porque somos nós que temos agora que cuidar com as nossas escolhas, com a nossa trajetória de desenvolvimento moral. O ser inteligente, então, o ser pensante, ele cria a vida que deseja. Mas a vida que deseja pode estar alinhada com o norte verdadeiro ou com o norte ilusório. E as consequências estão incursas na lei de imparcialidade, que é a lei de justiça para com todos em todas as circunstâncias. Mas a lei de justiça, de imparcialidade, ela está conjugada na lei do amor, que nos faculta a oportunidade da reparação dos equívocos, das escolhas transatas, das escolhas presentes, mas, sobretudo, também nos faculta a possibilidade do crescimento e do desenvolvimento de novos conhecimentos e de novas experiências. Somos nós, os seres pensantes, que vamos pilotar o processo do nosso desenvolvimento. Mas a estrutura para essa pilotagem, ela é oferecida pelo mundo maior, pelo planejamento da reencarnação, pelo amparo, pelo apoio dos amigos espirituais, porque nós crescemos e nos desenvolvemos individualmente no seio da coletividade e da vida de relação. Criamos a vida, compartilhamos o nosso existir em um meio social. Vamos imaginar que somos um farol, a luz, o espírito, a mente, os refletores e a estrutura, o corpo. Pensamento enriquecido, mente e corpo se conectam e nós criamos a vida. Nós agimos, nós nos movimentamos. O pensamento enriquecido é essa força eletromagnética motriz que nos faz nos movimentarmos, nos faz agirmos. E as nossas ações são de conformidade com a natureza do nosso pensar. Com as nossas ações, nós criamos o design da nossa vida presente e futura. Portanto, nós temos que ter muita responsabilidade com os nossos pensamentos e atos. Nós estamos submersos num oceano fluídico de correntes mentais com as quais sintonizamos, atraímos ou repelimos. Atraímos e repelimos por conta da natureza do nosso pensamento. Porque existem duas leis sobre as quais não nos podemos evadir, que são as leis de reciprocidade
e a lei de sintonia. Então nós estamos intercambiando com pensamentos que convergem, que se conectam pelo teor vibracional, pelas ondas, pelo comprimento e pelas vibrações, e ou repelimos. E assim, na questão 459 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, pergunta aos espíritos: influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? E os espíritos lhes respondem: mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Mais do que imaginamos. E com bastante frequência são eles que nos dirigem. Mas por que eles nos dirigem? Se eles nos dirigem, qual a responsabilidade que nós temos com nossos pensamentos e atos? Nós temos sim a responsabilidade, porque um dos atributos essenciais do espírito é o livre-arbítrio. E arbitra com liberdade aquele que tem a liberdade de pensar e as condições para que o pensamento flua sem interrupções e sem dificuldades. E como nós podemos distinguir o certo do errado, a escolha sempre é nossa. Nós nos deixamos dirigir por este ou aquele pensamento, porque com ele nós sintonizamos, porque com eles nós estabelecemos uma conexão de um padrão mental, por afinidade e por escolha. Se nós quisermos ser dirigidos, influenciados por bons espíritos, nós precisamos pensar com o propósito de uma vida de estudo, de reflexões, de ponderações, de escolhas maduras para as aquisições que de fato nos promovam o nosso desenvolvimento intelectual e moral. Quando nós estamos preparados, o processo de inspiração, que é uma maneira de sermos influenciados, a espiritualidade superior, ela se conecta conosco, desde que nós elevemos as nossas vibrações mentais para que possamos estabelecer essa conexão, este plug superior. Mas do outro lado também, este processo é o mesmo. Se nós não formos vigilantes, se nós não vigiarmos a natureza dos nossos pensamentos, que muitas delas podem vir de um pensar de hábitos de outras existências, expressos sobre as nossas tendências psicológicas, nós podemos dar plugs aos pensamentos da mesma natureza, daquele nosso agir equivocado ou do presente ou do passado. Então a escolha é sempre nossa. É claro que para que nós possamos nos reeducar, nós temos que nos autoconhecer. Conhecermos como pensamos, por que pensamos dessa ou daquela maneira, diante das circunstâncias, as nossas reações. Mas é no pensamento que nós podemos fazer este processo de autodescobrimento e este processo de amadurecimento, de renovação moral. Quando buscarmos o bem, quando buscarmos a transformação para o bem e nos libertarmos das nossas paixões,
e de todas as nossas ilusões, daquilo que é perfeitamente dispensável, mas é o pensamento enriquecido que vai ser essa força que conduz, que nos induz a fazermos as modificações verdadeiras. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel, no capítulo 2, na mensagem Alma e Pensamento, ele nos diz que a vida são as nossas emoções, o nosso pensamento e os nossos atos. E os pensamentos são elementos dinâmicos de indução. Os pensamentos são elementos dinâmicos de indução, ou seja, são elementos de provocar mudanças. A razão de algo, de causa e efeito. Então, os pensamentos têm um poder que muitas vezes desconhecemos. A força do pensamento. Se nós podemos influenciar, nós podemos ser influenciados. Se nós podemos agir de conformidade com o nosso pensar, com essa força eletromagnética, nós nos modificamos em espírito e corpo. E também podemos influenciar a sociedade à nossa volta. À guisa de exemplo, se nós nos concentrarmos na oração, colocarmos o nosso pensamento na direção da busca de catalisação de energias superiores, pela vontade, nós movimentamos e damos direção àquele que queremos ajudar. A prece é poderosa, porque essa catalisação das energias superiores, elas vão se qualificar nas nossas ondas eletromagnéticas com a qualidade do amor que originou o nosso pensar. E é como se estivesse, então, emitindo esses nossos pensamentos, é como se nós estivéssemos abraçando aqueles com que queremos fraternalmente ajudar. O inverso também é verdadeiro. Se nós não nos cuidarmos com o pensamento e deixarmos vazar, fluir o pensamento em desequilíbrio, com o rancor, com o ódio, com a ira, com a calúnia, com a mentira, nós também vamos criar efeitos dessas ondas mentais, desses fluidos eletromagnéticos que saem desta usina equilibrada ou desequilibrada que é o ser pensante, em direção da sociedade, em direção a nós mesmos. Então, é necessário, como diz Emmanuel, não negligenciarmos com esta realidade. Porque os nossos atos, eles decorrem da força motriz do pensamento, motivados pela nossa vontade. Pensamento e atos. Se nós pensarmos equivocadamente contra alguém, já teremos cometido equívocos. Se nós pensarmos equivocadamente contra alguém, nós já teremos cometido os equívocos. Então, os pensamentos têm uma força que não podem ser desconsideradas, porque nós não conseguimos desligar o pensar. Nosso pensamento é contínuo. Pela meditação, a gente pode concentrar o nosso pensamento, mas nós não podemos parar de pensar. E uma outra característica importante do ato de pensar é que nós somos livres para pensarmos. Ninguém pode colocar obstáculos ao nosso pensar. Portanto, a responsabilidade é maior ainda, porque se ninguém pode impedir o nosso pensar, o pensar bem, o pensar correto, o pensar bem no bem, pelo bem e para o bem, é uma responsabilidade só nossa.
Basta querermos. Querer é poder quando o poder seja saber, porque quem sabe pode. E o saber é o pensamento enriquecido que se transforma em vontade e ação. Mas o grande poder é querer saber, para poder fazer aquilo que se deve ser feito. Cumprir a nossa missão. Ninguém veio aqui senão com a única missão e objetivo de se modificar e se desenvolver moralmente. A vontade, então, tem um papel fundamental em nossos destinos, porque é através da vontade, essa força motriz, que agimos. E agimos em conformidade ou desconformidade com as leis que estão registradas em nossa consciência. E nós só somos infelizes porque dessas leis nos afastamos, ou por interesses, ou por desconhecimento. Se for por desconhecimento, nós teremos a oportunidade de conhecer, porque a evolução não dá saltos. Mas se for por interesses, apaixonados pelas ilusões, mesmo conscientes da existência dessas leis, os equívocos serão redobrados. E quando retornarmos à pátria espiritual, vamos poder apreciar os acertos e os desacertos e reconfigurar a nova oportunidade, tantas quantas se façam necessárias para o nosso crescimento. De certeza absoluta que todos nós temos que nos conduzir a partir da etapa do reino hominal, temos que promover o nosso desenvolvimento. E Emmanuel então nos apresenta que a mente, ele faz um comparativo da mente com uma organização empresarial, que tem seus departamentos. E ele coloca então o departamento do desejo, o departamento da inteligência, o departamento da imaginação, o departamento da memória. E cada departamento, é claro, numa organização, tem suas funções específicas e pode então agir corretamente ou agir equivocadamente. O departamento do desejo, positivamente, apreciativamente, olhando a função precípua do departamento do desejo na mente, são as nossas aspirações, são os nossos propósitos. O desejo de fazer o bem, o desejo de ter um norte verdadeiro, o desejo de seguirmos o caminho da verdade e da vida apresentado por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas podemos também comprar, por engano, ilusões e equívocos sugeridos por outras mentes que se conectam ao nosso padrão de pensamento e que poderá nos custar séculos de reparação. No departamento da inteligência, na apreciação positiva, dilata os patrimônios da cultura e promove o nosso desenvolvimento, a nossa evolução intelectual e moral. Mas também pode se equivocar no uso que faz da inteligência, pode aprisionar-nos à criminalidade. E aí nós teríamos aí quantas referências, quantos exemplos que nós poderíamos citar do mau uso da inteligência, do mau uso que fazemos da nossa inteligência, quando deixamos de fazer aquilo que poderíamos já estar fazendo, quando deixamos de tomar uma decisão para um rumo novo, dispensando aquilo que é perfeitamente dispensável. Quando nós utilizamos a nossa inteligência para benefício próprio e nos esquecemos que tudo que nos é conferido para o nosso progresso intelectual, moral aqui na Terra, em cada reencarnação, são empréstimos do mundo maior. E nós teremos que dar contas
Então, a nossa inteligência não pode ser utilizada sem respeito à vida verdadeira, à vida maior, que é a de desenvolvimento individual, porém, somos uma mensagem viva que influenciamos aqueles que estão à nossa volta e por isso nos responsabilizamos. E por este fato, Emmanuel, no primeiro livro da série, o Evangelho segundo Emmanuel, ele diz que todos nós somos uns para com os outros devedores. No departamento da imaginação, do lado apreciativo positivo, amealha a riqueza do ideal e da sensibilidade. Podemos nos imaginar conquistando pelas ações do bem outro formato de vida, a ampliação de oportunidades futuras pelo agir do presente. Mas também podemos gerar perigosos monstros na nossa imaginação, através da calúnia, através do pensar negativamente com o agir do outro, e muitas vezes pensamos equivocadamente sobre o comportamento do outro, o ciúme e tantas outras desvirtudes, desvalores. O departamento da memória, que tem por objetivo arquivar toda a nossa experiência, todas as nossas conquistas, que serão disponibilizadas em novas existências no corpo físico ou no mundo espiritual, pode cair no deplorável relaxamento, dando vazão às nossas tendências negativas. E diz Emmanuel que no gerenciamento de todos esses departamentos está o gabinete da vontade, do pensamento enriquecido. É a vontade que dirige o nosso desejo, é a vontade que dirige a utilização da nossa inteligência através do discernimento, através da razão. É a vontade que dirige a nossa imaginação, é a vontade que sabe utilizar da nossa riqueza existencial, das experiências adquiridas até aqui. Assim, é importante sabermos da importância da vontade. É a vontade que está no leme da nossa vida, que dirige a nossa vida. E a vontade, então, ela se utiliza de forças que estão em toda a natureza, em todo o universo. A eletricidade, essa energia dinâmica, o magnetismo, essa energia estática, e o pensamento, que consorcia a eletricidade e o magnetismo, sendo a maior força, a força eletromagnética, que está na base de toda a fenomenologia dentro do universo, segundo Emmanuel. E o pensamento, essa força eletromagnética, ela influencia o desenvolvimento da nossa forma humana. E a forma humana, ela é contemplada pelo elemento material e pelo elemento espiritual. No elemento espiritual, através do campo vibracional, das afinidades, das gravitações, este padrão do pensamento. E no campo físico, no campo material, a assimilação e desassimilação dos elementos materiais. Por isso que a gente ouve mente sã, corpo são. Está intimamente ligado pensamento, vida e bem-estar ou mal-estar, saúde, doença. Está tudo ligado às matrizes do nosso pensar que se originam do espírito que somos nós.
A vontade, ela é como se fosse um botão poderoso de apertar sim ou não. Aperto, ligo, aperto, desligo. Pelo livre-arbítrio, pelas escolhas. Assim, nós devemos saber o que buscamos. Que buscais? E para finalizar, uma mensagem que é me permitam ler, que é uma poesia de Cassimiro Cunha, que diz o seguinte: na viagem rude e longa em regiões solitárias, a todos os viajores a bússola é necessária. Quando a jornada é longa e aquele que a tem de perto vai seguindo confortado na bênção do rumo certo. Muita vez em mar revolto, nas zonas desconhecidas, atende silenciosa, dando fé, salvando vidas. De outras vezes no deserto, se palpita a inquietação, traduz generosa o conforto e a direção. A bússola generosa jamais esconde o caminho. Nas rudes experiências da romagem terrenal, não se pode prescindir do rumo espiritual. Se caminhas nesse mundo, seja jovem, seja velho, não esqueça, meu amigo, da bússola do Evangelho. Sigamos Jesus no seu caminho de verdade e luz. Jesus nos envolve em clima de fraternidade e de paz, e pensemos que o nosso existir decorre do nosso ato de pensar. Então pensemos no amor para vivermos o amor. Um abraço